Você tá boa? Hoje eu queria falar um pouco das diferenças nos relacionamentos aqui. Porque, bom, o fato é que como eu e o Fred, a gente tá num relacionamento bicultural, tem muito assunto. Porque, por exemplo, as coisas elas não são... Muitas coisas são diferentes. Então, por exemplo, o Frederico nunca tinha comido feijoada antes. Então, até feijoada, que é um negócio banal pra mim como brasileira, é um super assunto com ele. Então, assim, isso dá a oportunidade de enriquecer muito o relacionamento. E também tem a oportunidade de que o casal pode criar a sua própria jabuticaba, que é algo feito especialmente para eles. Mas, fato é que tem muita diferença em no procedimento do date, digamos assim. Então, eu e o Fred, a gente deu sorte de que a gente foi tentando prestar muita atenção no que era culturalmente diferente, que, tipo, pra mim não fazia o menor sentido, ou pra ele não fazia o menor sentido, e tentamos adaptar. Então, como eu tenho muitas amigas que já deram bom uso para essa sabedoria que nós dois adquirimos ao longo desses 4 anos, eu vou dividir com você também, porque vai que isso te ajuda em alguma coisa, não é mesmo? Mas assim, claro que a gente tá falando de uma forma de uma forma um pouco genérica, como no meu caso brasileiro, o Frederico como francês, mas no final das contas, claro que no Brasil pode ter alguém que não se comporte dessa forma, ou que não veja o procedimento do date dessa forma. Eu mesma já beijei bocas no meio que não vem da mesma forma o procedimento do date. Mas eu acho que eu tô falando de uma forma um pouco geral. Mas eu também adoraria saber a sua experiência nos comentários. Então você fique à vontade para enriquecer essa conversa e nós criamos o nosso jabuticaba dessa forma. Então, por exemplo, no Brasil, eu tenho a impressão de que a gente segue o esquema mais americano do date. Que é, por exemplo, eu tenho ficar, aí tenho fica ficando, aí namora, aí noiva, aí casa. Enquanto o francês não tem muito isso de ficar ficando. Basicamente, se você beijou na boca, saiu 3 dias, 3 vezes, já existe uma ideia de namoro, sabe? O que também leva ao segundo passo, que é assim, que é o segundo item, que é assim, pra gente tem que ter o pedido de namoro e a exclusividade, ela tem que ser explícita, ou seja, você tem que, mesmo que você não esteja namorando, você vai sentar com um coleguinha e vocês vão dizer um pro outro, então agora a gente tá exclusivo, né? A gente não está vendo outras pessoas, que é o modo mais americano de se fazer. Já que na França não tem muito isso. A exclusividade ela é implícita, exceto se vocês acordarem de outra forma, entende? Mas aqui, ao mesmo tempo, o namoro, eu tenho a impressão que ele é um pouco mais solto que no Brasil. Porque, por exemplo, o Fred, quando a gente começou a namorar, é difícil de explicar, mas bom, foi da vez que eu vim pra Itália e passei 18 dias e a gente se encontrou. Então, assim, quando eu voltei pro Brasil, a gente já voltou decidindo namorar. E assim, isso foi uma longa conversa pra saber se a gente ia namorar ou não. E o Fred achava que não fazia o menor sentido ele ir pro Brasil me ver em setembro se a gente não estivesse namorando. E aí no final eu falei, então tá bom, então a gente tá namorando, mas você vai conhecer meus pais quando você for lá em setembro. Aí o Frederico ficou, mas conhecer seus pais? Assim tão rápido? Eu falei, Frederico, você acha que eu vou colocar minha exclusividade assim na mesa pra nada? Se a gente tá namorando, você conhece meus pais? Isso pode ser um pouco da minha mentalidade de garota conservadora do Meyer, mas eu não consigo imaginar eu estar namorando e essa pessoa não conhecer meus pais. E aqui, como eu acho que eles não têm todo aquele procedimento do ficar ficando, não, eles já namoram muito mais rápido, vamos dizer assim, eu acho que eles levam mais tempo pra, ainda que namorando, conhecer os pais, sabe? Então, assim, isso do Frederico ir pro Brasil e já conhecer os meus pais foi a nossa primeira jabuticaba, assim, a primeira adaptação intercultural que a gente fez. E no final deu tudo certo, inclusive o encontro do meu pai com o Frederico é um encontro de almas. Uma outra coisa é a questão do beijo. Por exemplo, no Brasil, beijar não significa, eu tenho a impressão que não significa muita coisa, assim, é praticamente socialmente aceito que você vai beijar mais do que 2 pessoas no mesmo dia, por exemplo. A gente beija muito mais rápido. E aqui você
pode ocorrer de você sair 3 vezes com a mesma pessoa, o negócio tá indo super bem e vocês não se beijarem. E isso pra gente, no começo, a gente ria disso, porque eu falo assim, Frederico, no Brasil, se eu tive um date e eu não beijei no primeiro date, eu não vejo motivo pra voltar pra esse segundo date. Foi tipo, porque não deu liga. Enquanto aqui não, assim, as coisas elas são levadas mais devagar mesmo. Então, ainda bem que a gente alinhou as expectativas em relação a isso. Um segundo item que é bom é o seguinte: união estável no Brasil é presumida. Então, por exemplo, você tá morando lá com um coleguinha, com seu companheiro, e vocês têm aquele ânimo de família, você não precisa assinar um papel dizendo que vocês estão em união estável. Isso é presumido. E, inclusive, quando ele é presumido e vocês não assinam um papel, significa que você tem, acho que é partilha parcial de bens. Enquanto aqui na França, você precisa assinar um papel, que é o Pacs. Se você não assinou um papel dizendo que vocês estão em união estável, vocês podem estar morando juntos há 10 anos, com 5 filhos, e isso não significa que vocês estão em união estável. Então, uma vez a gente estava em São Paulo e eu conheci um francês que morava com uma brasileira, e eles, namorados, moravam juntos, E aí eu tive que dizer pra ele, olha, eu sei que não era de mim que você esperava ouvir eu vos declaro marido e mulher, mas as circunstâncias talvez tenham feito que tenha que ser isso. Porque é o seguinte, eu sei que pra você tá namorando, mas segundo a legislação vigente no Brasil, esse negócio de morar junto com esse ânimo de família já é assim meio caminho andado pra união estável. Então eu aconselho que você avalie isso. E eu lembro que ele ficou bem apavorado. Ele não estava pronto para essa informação. Ainda nessa linha, eu não sei se é porque os meus pais, eles nunca foram casados, eles moram juntos. E eu não vejo meu pai apresentando a minha mãe por aí como essa aqui é a minha namorada. Eu não vejo muita diferença entre morar junto e casar. Principalmente depois que você tem filho. Depois que você tem filho, então eu vejo zero diferença. Mas aqui não, aqui você pode ter 53 filhos juntos e você vai ser casado, você vai ser namorado até o dia que você decida que vocês vão casar. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui encontrar uma parente do Frederico, ele me disse, a gente vai encontrar ela e o namorado dela e as crianças. Na minha cabeça, as crianças eram filhas só dela, porque se fosse do casal, não faria o menor sentido ele ser namorado. Mas, na verdade, tratava-se de um casal que está junto há 15 anos e tem 2 filhos, mas eles ainda são considerados como namorados pela sociedade. Então, eu, por exemplo, que nunca tive o sonho de casar, porque, enfim, para mim morar junto já era mais do que suficiente, morando na França, eu tenho curiosidade de saber o que a gente desbloqueia nessa fase do joguinho. O que diferente acontece depois que a gente assina esse papel. E se um dia isso acontecer pra mim, eu conto pra você quais foram as mudanças efetivas nisso, tá bem? Bom, então é isso. Eu tentei passar, assim, um apanhadão geral, um olhar global sobre relacionamentos, as diferenças que eu já identifiquei entre o Brasil e a França. Caso você tenha experiências diferentes num relacionamento bicultural com o francês, ou você tenha uma perspectiva diferente como brasileira, você fica à vontade para me contar, mas eu repito o que eu disse no começo. Eu sei que, assim, cada ser humano é um universo e, por si só, já são únicas as formas de ver enfim, qualquer tipo de assunto. Mas essa é mais ou menos a forma que eu vejo que eu via comigo e, enfim, com as pessoas que estavam próximas a mim do Brasil e como eu vejo aqui com o Frederico e as pessoas que também são próximas ao Frederico. Eu espero que te tenha sido útil esse vídeo, caso você esteja iniciando um relacionamento bicultural, para pelo menos te dar alguns elementos, ou pelo menos para ser uma chamada de alerta de que sim, a gente vê as coisas diferentes e é importante ter isso em mente quando estiver se relacionando, beleza? Então é isso. Fico aguardando seus comentários e, como sempre, os comentários são o seu ombro amigo aqui pra gente poder continuar a conversa, beleza? Beijo!